Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hawk Mudanças. Meu nome é Bruno Falcão. Desde já vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Pessoal, deixa aí na aba dos comentários aí alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa que seja um comentário válido, qualquer coisa que faça com que o canal engrandeça, enriqueça. A gente não sabe de todas as coisas e eu gostaria muito de contar com a colaboração de vocês. Se tiverem alguma sugestão, alguma dica, pode dar na aba de comentários aí, curte o vídeo, se inscreva e nos acompanhe aí nessa jornada aí, seja na questão do caminhão, seja na nossa jornada teológica aí. Se hoje lhe fosse perguntado, como você pode dizer, como você pode atestar para mim que Deus existe? Eu sou cristão, evangélico, participo, obviamente, de uma comunidade de fé, estou rodeado de irmãos, cremos em Cristo, cremos que Deus, que Jesus é o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. Mas em algum momento da minha vida eu já me perguntei isso já. Será que existe um Deus? Será que existe algo além dessa vida aqui? Porque é muito vago, né? Às vezes a gente acostuma, né? Todo mundo em volta da gente é cristão, todo mundo em volta da gente exerce alguma fé em alguma divindade, no caso, né? E a gente acaba nem se perguntando, nem arrazoando a respeito disso. Será que existe mesmo um Deus? Será que existe alguma coisa além da não existência? E pessoal, se hoje lhe fosse perguntado isso para você, como que você pode me atestar? Como você pode comprovar para mim que Deus existe? Ou pelo menos, me dê argumentos plausíveis que me façam crer que existe um Deus além, ao contrário do nada, ao contrário de não existir um Deus. O argumento cosmológico, ele dá conta de que todas as coisas existem. E se alguma coisa existe, ela necessariamente precisa ter sido criada, ter sido produzida por alguém. Vejamos essa caneta. Essa caneta, ela é uma caneta de marcação de texto. Em algum momento, alguém precisou marcar texto em algum papel, em algo assim, e ela decidiu que ela precisava produzir algo para isso. E veio na mente dela produzir essa caneta. Ele decidiu que ela teria que ter um invólucro, né, um bastão, por dentro algo que tivesse tinta, tá? Uma ponta que pudesse passar ali. Isso aqui demanda inteligência, demanda uma mente criadora, uma mente superior, alguém que raciocina e organiza coisas. Então ele organizou o plástico, ele organizou esse bastão aqui que parece que tem um feltro dentro. Eu não entendo de canetas, tá, pessoal? Mas ele parece que tem um feltro dentro e essa pontinha de feltro que ela faz ali a marcação dos textos, tá? Então, para a pessoa realizar isso aqui, ela demandou uma inteligência, um design, tá? E então, o argumento cosmológico, ele dá conta de que tudo foi criado, tá? Se uma simples caneta foi criada, se uma simples caneta ela precisou de uma mente inteligente para ser criada, o argumento cosmológico vai dizer que é impossível nós termos sido criados de algo desorganizado. Algumas teorias que não consideram Deus vão dizer que a gente surgiu a partir de uma explosão e que as coisas foram se organizando com o passar dos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Porém, esse argumento ele tem uma fraqueza. Não existe nada na realidade, nada, que se construa através da desordem. Vejamos um exemplo prático. Imagina que nós estamos numa mata fechada, que nunca fora habitada, nunca tivesse sido habitada. E você entra naquele lugar, não tem ninguém ali. E você entra naquele lugar e você vê uma casa. Uma casa. Aquela casa, ela está ali com suas janelas, com um teto, ela está ali produzidinha, bem montadinha, bem feita ali. Você automaticamente vai presumir que alguém construiu aquela casa ali, tá? Porque é impossível que pegue-se cimento,
pedra, areia, ferro, água, tudo que vai numa construção. E aquilo, se você colocar aquilo diante de você, todos esses elementos soltos, você pode dar bilhões de anos para isso. Isso nunca vai se organizar e formar uma casa. Agora imagina só conosco. Imagina o seu cabelo, imagina os seus olhos, imagina o seu nariz, imagina a sua boca, imagina tudo, toda a construção humana partindo do nada, partindo do vazio, de algo inexistente. Não existe. Precisa de ter alguém inteligente por trás. E esse inteligente, como o mundo não existia, a terra, a água, tudo isso não existia, isso veio a ser criado em algum momento, isso veio a existir em algum momento, a gente precisa entender, desenvolver que isso foi criado por alguém, e esse alguém tem que ser uma mente inteligente, e esse alguém, essa mente inteligente não podia estar dentro do que está ali, porque imagina essa mesma casa, se ela, para ela ser criada, ela precisa de mão de obra, ela precisa de alguém construindo ela. Ela foi imaginada por alguém, essa casa foi imaginada por alguém e foi arquitetada, né? Foi provavelmente um desenho e ela foi levantada por uma mente inteligente, por alguém que conseguia juntar areia, pedra, cimento, terra, se tiver que fazer um aterro, algo assim, água, tudo, e ele sabe que aqueles elementos ali formam uma casa. Tá? Então, se você entra no mato, se você entra numa selva e você vê uma casa montada ali, você automaticamente você vai dizer, eu não sou o primeiro que estou aqui. Existe alguém que já esteve aqui e construiu essa casa. Então imagina conosco, com toda a nossa construção mental, com a nossa inteligência, com tudo que a gente já criou, a nossa estrutura física mesmo, tudo precisa de um ajuste muito fino. O universo todo, para existir, precisa de um ajuste muito fino. A Terra, ela precisa para existir, ela precisa de uma distância correta do Sol, ela precisa de uma distância correta da Lua, para controlar as marés e tudo. Então, tudo é muito bem organizado. O Sol, se ele tivesse um pouquinho mais perto, a gente morreria torrado. Se o Sol tivesse um pouquinho mais longe, a gente morreria congelado. Então, sabe, a Lua, por exemplo, determina a respeito das estações, a respeito das marés e tal, né? Controla a respeito disso. Então, tudo isso é um ajuste muito fino para ter aparecido do nada, entende? Então, esse argumento, o argumento cosmológico, é um dos principais argumentos, um argumento muito forte a respeito da existência de Deus. E existe o argumento moral. Pessoal, os valores universais. Pensa comigo. Quem foi que me disse que se essa caneta não fosse minha e eu precisasse dela, quem foi que disse que é imoral eu matar alguém por ela? Ou eu simplesmente pegar ela escondida de outra pessoa? Hoje, daí alguns vão dizer assim, Bruno, mas você não faz isso? Porque se você fizer isso, você vai ser pego, capturado e preso. E você vai ter uma condenação por conta desse problema. Beleza, pessoal, isso é uma explicação, mas não explica a minha consciência, porque todo e qualquer pessoa que faça o uso do roubo para adquirir bens, ele tem uma consciência e essa consciência fala para ele que ela não é correta. Inclusive os legisladores. Como que os legisladores tiveram na sua consciência de que pegar canetas, roubar coisas uma dos outros, seria algo ruim, para poder fazer e produzir essa lei, cunhar essa lei de que pegar coisas alheias não era correto, entende? Então, tanto o governante, tanto o legislador, tanto quanto nós, temos essa moral, ela intrínseca na gente, já presa, esse valor já está dentro de nós, já nasce conosco já. Por isso que toda a sociedade julga que é errado
pegar canetas, é errado roubar coisas de outras pessoas, entende? Então, as pessoas só têm esse tipo de pensamento de que aquilo é errado, porque senão seríamos como animais, seria a lei do mais forte. Se eu tenho força de ir lá e pegar essa caneta do meu próximo, maravilha, é isso que eu deveria fazer. Por quê? Porque eu preciso dela, não há nada que me impeça, não há nada que faça com que eu seja demovido desse tipo de pensamento, de roubar, afanar coisas dos outros, percebe? Então, a gente precisa ter dentro de nós alguém que plantou esse tipo, que no chip ali da nossa mentalidade, da nossa consciência, implantou esse valor, esse software de tipo assim, você não pode, você não deve fazer isso. E a consciência da gente acusa, entende? E ela acusa porque alguém implantou na nossa consciência que esse valor era errado, entende? Então nós temos aqui dois argumentos válidos de que Deus existe. O argumento cosmológico, que é o argumento de que se tudo existe ao invés do nada, precisa necessariamente de um criador. E se existe um criador, se existem valores morais, se existe certo e errado, não existe apenas a vontade humana, apenas a vontade, o desejo, e que eu preciso balizar esse desejo com base nesse senso de moral e ética, esse moral e prática, eu precisa necessariamente ter um legislador primeiro, alguém que implantou na humanidade esse tipo de conceito. Beleza? Vou ficar por aqui, são conceitos básicos, tá, pessoal? Quem é aí algum estudante de teologia que vai ver esse vídeo, alguém vai olhar e vai falar assim, nossa, os argumentos são básicos, exato, é isso mesmo, esse é o objetivo. São argumentos básicos, argumentos simples, argumentos que façam com que as pessoas reflitam, eu só quero trazer reflexão e fazer com que as pessoas pensem a respeito, arrazoem a respeito de um conteúdo, desse conteúdo teológico. A minha ideia não é fazer um compêndio teológico muito complexo, muito bem resolvido, tá? Com todas as lacunas fechadas, inclusive as lacunas que vocês identificarem aí, que ficar, pode mandar nos comentários aí, pode ser temas para os próximos vídeos aí, beleza? Por hoje é só, por hoje eu fico por aqui. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!